dia para você, muito bom dia para você que ainda está tomando aquele cafezinho, né, com aquele pãozinho com queijo. Muito bom dia para você que já está trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nas empresas, nas indústrias. Mas, Ariel, e tem gente trabalhando e assistindo o programa? Tem, nas recepções, nos apartamentos, enfim. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Obrigado também para os internautas que têm assim acessado bastante aí o YouTube para assistir os nossos programas, toda a programação da TV Mar, né, pelo carinho de todos que estão aí assistindo os nossos programas. Muito obrigado mesmo. E a gente está numa manhã de segunda-feira, um dia ainda um pouco nublado, mas assim, muita alegria para aqueles que tiveram a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, contemplar a beleza da vida, contemplar a vida. Pois é, enquanto a vida há esperança. Por isso que a gente tem motivos sim, ou motivos para poder estar alegres e com certeza a esperança de momentos, de dias melhores, e a gente deseja uma semana muito abençoada, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita paz para você, para a sua empresa, para aqueles que estão pertinho de você, para quem está longe, para os vizinhos, para todos que você tem um carinho todo especial. A gente deseja, sim, esta semana de muita alegria. E enquanto o mundo, enquanto o Brasil está falando em crise, você pode se encher de esperança, pedir inspiração divina, fazer diferente e poder driblar aí esta coisa chamada crise, tá certo? Fica aí esse recado para você que está assistindo o nosso programa agora. E no nosso programa nós vamos receber hoje a pediatra homeopata Renata Valença. Ela vai explicar sobre o uso da homeopatia para tratar crianças. E aí a doutora Renata vai dar todas as dicas para a gente e com certeza vale a pena. Então, você tem agora um grande motivo aí para poder dar uma ligadinha, mandar um recado pelo Face, né, pelo WhatsApp. Sabe aquela tua amiga que tem um bebezinho e sente dores, cólicas, chora, enfim, você pode mandar um recado aí que de repente você vai estar colaborando com esta mamãe e consequentemente com essa criança, tá certo? E a gente vai também acompanhar uma reportagem que mostra os problemas de acessibilidade no centro de Maceió. O nosso repórter Fernando Palmeira, ele conversou com representantes, né, de lojistas que reuniram com a SMCCU para cobrar melhor condições de mobilidade para deficientes no comércio da capital alagoana. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, tá certo? E você pode participar do nosso programa dando uma ligadinha aí para participar de todos os programas ao vivo no 33 77 90 97. E também você pode mandar um WhatsApp para a gente, tá? Do problema da sua rua, você pode fazer um flagrante aí de algum problema, acidente ou problemas no seu bairro, na sua rua, manda um WhatsApp para a gente, manda imagens, fotografias, mande para a gente os vídeos que com certeza o diretor Vondei Malta, o diretor de jornalismo, Morena Melo, a Laira Santa Rosa, a Paulane Santos, vão estar todos aí a postos, né? Lhe esperando e vai lhe atender com muito carinho, tá certo? Fica essa dica para você poder participar dos programas da TV Mar e a TV Mar poder contemplar, né, as suas necessidades, colaborar com a sua rua e com o seu bairro. E se você está precisando de atendimento médico e planeja ir para o PAN Salgadinho, não vá. Cerca de 70 médicos da rede pública municipal de saúde que atendem no PAN Salgadinho vão paralisar suas atividades por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira. Eles cobram melhores condições de trabalho. Apesar da greve, 30% dos serviços serão mantidos e a Prefeitura de Maceió deve entrar na Justiça pedindo a nulidade da greve. Aí eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores e de todos os servidores públicos do nosso estado.
eu costumo sempre falar nos últimos meses, a gente vai entendendo um pouco mais como é que funcionam as coisas no nosso país, e eu venho dizendo o seguinte: antes de você chamar, ou antes do Ariel chamar, qualquer político de ladrão, eu não posso roubar nada. Pois é. O problema do nosso país é de cada setor da sociedade. O problema do nosso país, do nosso estado, é de cada cidadão e de cada cidadã. Se você tem um professor que não está dando aula, que está enganando, fazendo de conta, ele está roubando, é ladrão. Se tem um médico que não está cumprindo com as suas obrigações, é ladrão, está roubando. Não pode chamar ninguém de ladrão. Precisamos tomar para si a responsabilidade deste país, desse estado. Eu estava vendo aí o Edivaldo Júnior, né, blogueiro, jornalista e blogueiro na Gazeta Web, ele mostrou, você pode ver pela Gazeta Web daqui a pouco, está lá, uma lista de médicos ganhando acima de R$30.000 no município de Maceió. Então, reclamação de salário, eu acredito que não seja. Condição melhor de trabalho, está certo, tem que exigir mesmo. Mas espera aí, precisamos avaliar. Agora, o prefeito diz que é por conta da maquininha lá de ponto, do cartão de ponto, porque os médicos não querem assinar o ponto, não querem ir lá na maquininha para bater o ponto. E aí precisa se descobrir de quem é o problema. Se tiver de levar para a justiça, que leve para a justiça. O próprio prefeito disse uma coisa interessante: quem não quer, gente pede para sair. Se o município não está dando condições, se o município não está pagando bem, então pede para sair, dá vaga para outro que queira trabalhar em prol da comunidade. Eu não queria tocar nesse assunto, já toquei e já falei, como é ao vivo não tem mais como voltar, né? E eu também não voltaria. E uma caminhonete, gente, perdeu o controle e colidiu contra um ônibus no início da manhã desta segunda-feira e deixou o trânsito muito lento ali na ladeira Geraldo Melo, no bairro do Farol. Apesar da intensidade do acidente, ninguém ficou ferido. Agentes da SMTT estão no local controlando o congestionamento. Portanto, se tem alguém querendo ir por aquela área ali do Poço, Geraldo Melo, evite, porque o trânsito ainda está um pouco lento. E a rede estadual do Sistema Nacional de Emprego está ofertando cerca de 1.200 vagas de emprego para a função de operador de telemarketing. Para se habilitar, é necessário se cadastrar em um dos postos do Cine e apresentar uma carta de encaminhamento que sai exatamente na hora. No ato do cadastro, o interessado escolhe o melhor dia e hora para fazer o teste. As provas são de conhecimentos básicos, como português, matemática, informática e raciocínio lógico. Portanto, no mundo de crise, está aí, são 1.200 vagas, dê uma ligadinha para o seu neto, para o seu filho, para o filho da sua amiga ou a filha do seu amigo, para que possam tomar conhecimento que existe aí essa possibilidade de emprego. Vamos fazer o seguinte, vamos passear rapidinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. São 9 horas, né? E 20 minutos em Maceió. Né? A gente está ao vivo nesse momento e agora a gente vai dar uma olhadinha, uma espiadinha aqui rapidinho na nossa Gazeta de Alagoas de domingo, que reflete na segunda-feira, porque nós não temos a Gazeta de segunda, mas é tão grande, tem tanta coisa para ler, tanta página para folhear, que com certeza vale a pena a gente adquirir. Está aqui, ó, setor atacadista já fatura mais que as usinas em Alagoas, e é um setor que paga impostos, e muitos impostos, inclusive impostos antecipados, que eu particularmente acho um absurdo, né? Enquanto o setor da cana-de-açúcar tem a garantia pelo governo federal que vai vender o seu produto produzido, se não vender, o governo paga. Pois é, senhoras
e senhores, e ainda dá o dinheiro para plantar a cana, para colher a cana, para produzir o açúcar, todas as condições melhores possíveis. Mas está aqui o setor atacadista, já fatura mais que usinas em Alagoas. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o senhor Valdomiro, presidente do Sindicato dos Atacadistas, e o Zezinho de Arapiraca, grande empresário atacadista em Arapiraca, uma grande figura, esses dois homens empresários que vêm colaborando aí com o estado de Alagoas, tá certo? Mandar um abraço para ele, o Zezinho de Arapiraca e o seu Valdomiro, eles que são presidentes aí do Sindicato dos Atacadistas. E aí eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores, meu cabelo está um pouco assanhado, né? Se os meus personagens eles perceberam, o Leonardo Simões e o Sidraque Ferreira, eles me orientam e me disseram que vão me levar lá no Zezinho para cortar o cabelo no Zezinho. Um abraço para o Zezinho, que é o barbeiro do Leonardo, né? Um forte abraço. Gente, olha, tá aqui, ó, merenda, né? E eu fiquei indignado quando eu vi essa matéria, mas nem precisa ficar tão indignado mais, Ariel, porque isso aqui já é até, todo mundo já sabe disso aqui, ó. São 30 centavos para os alunos se alimentarem, por aluno, 30 centavos, e por preso do sistema prisional, são R$3. Parece-me, eu não sei se foi de propósito, eu até queria saber, mas veja a ordem, como ficou interessante aqui, ó. Primeiro, alunos recebem 30 centavos por alimentação. Os presos recebem R$3 por alimentação. Ou seja, para manter os presos, são R$3 por alimentação por preso. Aí é lógico, 30 centavos por alunos, se você não dá a condição básica para os alunos, eles serão presos amanhã. Porque se não tem educação, se não tem alimentação, não tem educação, não tem escolas de qualidade, esses alunos serão os presos de amanhã. Ou seja, nós vamos pagar muito mais caro do que o investimento que deveria ser feito, o investimento básico da educação. Aí lá embaixo está aqui, ó, na Gazeta de Alagoas, e aí idosos são abandonados. Quando a Constituição não é cumprida, quando a Constituição não é respeitada, é rasgada diariamente, é exatamente essa ordem. Não se investe na criança, é o preso de amanhã e o idoso abandonado. São 17 instituições oficiais sendo fechadas, abandonadas pelo Estado e pelo poder público. Sabe, eu fico pensando numa situação que é algo inusitado mesmo, não dá para a gente entender, que a gente fala tanto de Constituição, de lei, de respeito, de normas, mas não são respeitadas, elas não são respeitadas. Diz no Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança, segundo a norma, segundo a lei, é até 12 anos e meses de idade, adolescente até 18 anos, e diz o artigo 4º do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é assegurada à criança saúde, alimentação e educação, como também esporte, lazer, cultura e etc, e etc, e etc e tal. E cadê, Ariel? E quem viu? Quem viu? Mas não se preocupem não, senhoras e senhores, não se preocupem. Os grupos políticos já estão se mobilizando. Tem agora um tal de G8. São 8 partidos reunidos, discutindo os problemas da educação, da saúde, para colaborar com o prefeito, com o governador. Não! Para se fortalecerem, para barganharem empregos, cargos, posições. Deixe de calma, Ariel. Não tem como deixar de calma. Deixe de calma. Não tem como deixar de calma, não tem como.
seria bom que esse G8, G16, G4, G6 pudesse se reunir para poder tratar, colaborar com a educação do nosso estado, do nosso município. Mas se reúne para derrubar prefeito, derrubar governador, é só para fazer as críticas, é só para se fortalecer, pensando no bolso. Pensando no bolso, egoísmo puro, individualismo puro, e a consequência é para todos. Todos teremos consequência de um Estado inoperante, de partidos incompetentes, de políticos incompetentes e de uma sociedade também incompetente, omissa. Pois é, nós vamos fazer o seguinte, doutora Renata Valença já está aqui no nosso estúdio. Vamos, quem sabe se alguns medicamentos ela possa também colaborar com os adultos, né? Homeopatas, né? Medicamentos que possa acalmar os nossos ânimos, quem sabe? Mas ela vai dar dicas, na verdade, para o seu bebezinho, para as suas crianças. Nós vamos a um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Meu pai é como um dia de sol. De manhã ele me acorda cheio de energia. E logo vem com uma ideia brilhante. E se o tempo fecha, ele não desanima. Hoje é sábado. Bora! Porque quando a gente tá junto, não tem tempo ruim. Dia dos Pais, Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se.
Pois é, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Maceió Shopping. Muito obrigado aí, muita gente assistindo o nosso programa no Maceió Shopping. Lógico, se você quer comprar, né, o presente do seu papai, dá um pulinho lá no Maceió Shopping, com certeza você vai estar aí dando alegria para o papai, né? Às vezes a gente fala, não precisa me dar presente, eu sou apenas o pai dos seus filhos, mas lógico que todo mundo quer ganhar um presente, né? Gente, a imprensa oficial Graciliano Ramos oferece uma oportunidade para os alunos que produziram trabalhos de conclusão de curso aprovados pelas bancas examinadoras nos últimos 5 anos. O concurso foi lançado para premiar e publicar em formato de livro os melhores artigos científicos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 1º de setembro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 9 às 16 horas, na editora da imprensa oficial, localizada na Avenida Fernandes Lima, ali no bairro da Gruta de Lourdes, em Maceió. Portanto, fica essa dica aí para o pessoal que tem material e precisa publicar, né? Vai concorrer, mas com certeza os melhores serão contemplados. E quem vai ao centro de Maceió sabe, tem certeza da falta de estrutura ou de infraestrutura que garante acessibilidade ao local. O nosso repórter Fernando Palmeira foi até o local e tem mais informações. Vamos conferir. A palavra de ordem é acessibilidade. Tanto a Aliança Comercial, representando os comerciantes do centro de Maceió, também o Ministério Público e autoridades do município de Maceió, como SMCCU, fizeram parte de uma grande reunião para discutir a acessibilidade às lojas do centro de nossa capital. Os cadeirantes, as pessoas com problema de deficiência, problema ambulatória, e aí a discussão está em torno desse tema. Nós estamos aqui com o Carlos Xavier, gerente de uma das lojas do centro de Maceió. Carlos, como é que está essa preocupação dos gerentes das lojas do centro, principalmente aqui da Rede Guido, da qual você faz parte? Como é a preocupação com a acessibilidade? As lojas Guido oferecem essa acessibilidade já? Boa tarde. Olha, a loja aqui realmente se preocupa muito desse sentido, né? Nossa loja tem a rampa para o deficiente. Hoje, como nossa loja aqui central, além de ter a rampa, ela tem um elevador realmente para dar acessibilidade a essas pessoas realmente que têm difícil de se locomover. A reunião aconteceu com as autoridades, inclusive com o Dr. Flávio do Ministério Público. O que é que realmente ficou decidido? Olha, veja só, ficou decidido e passaram em todas para que todo o centro realmente eles dê essa condição, todos os comerciantes dessem essa condição realmente para todos os tipos de deficientes ter acesso. Não só os cadeirantes, pessoal realmente que usa muleta. Então, isso facilita e manter para o próprio comércio e traz mais pessoal para o comércio. Então, os comerciantes têm que desimpedir e deixar o trânsito livre para essas pessoas realmente se transitar, entendeu? E ter o direito de escolher como qualquer outra pessoa. As lojas que têm batente na sua entrada têm que se adaptar para o cadeirante? Eles têm que se adaptar, não é uma coisa realmente, tá, além de ser preciso, é uma coisa meio humana, eles precisam disso aí, tá? Hoje o centro do comércio de Maceió é como se fosse um shopping aberto. Então tem que ter realmente, fazer todas as lojas tem que realmente entrar realmente nessa situação e entender que isso é super importante para nós comerciantes e para as pessoas realmente que nos visitam, que vêm nos comprar. As pessoas com deficiências físicas, também deficiente visual, que precisa de ter as demarcações nas calçadas para que eles consigam chegar ao seu objetivo. Tudo isso é reclamação que também foi debatida nessa reunião. Tudo isso foi debatido. Olha, se não me engano, você lembra bem o seguinte, hoje o nosso sinal de trânsito foi o primeiro do Brasil em sinalizar para o deficiente. Então, nós já levamos essa marca muito bonita. Agora, cabe nós, o resto dos comerciantes, também sensibilizar e dar condições a essas pessoas realmente para que possam entrar na sua loja e trafegar normal, como ele estivesse realmente num shopping, em lugar comum. Dar condições de mobilidade, não é só no trânsito, mas exatamente o cadeirante que chega, a pessoa deficiente física, pessoa deficiente visual, todos estão nesse momento aguardando que haja uma adequação, exigência de lei, inclusive é por isso que o Ministério Público, como fiscal da lei, está também exigindo, reunindo os comerciantes do centro de Maceió, e a Aliança Comercial está preocupada em dar a maior acessibilidade possível, além de sinalização nos semáforos, também as rampas no meio dos fios e evitar que as lojas fiquem, na maioria delas, com os degraus
e não lembrem de colocar uma rampa para melhor acessibilidade, principalmente dos cadeirantes. Aqui do centro de Maceió, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Ardon de Melo, na NET. Pois é, grande Fernando Palmeira, cada setor, lembra que eu falo sempre, da sociedade tem que fazer a sua parte. Né? Exigem, às vezes o poder público não está fazendo a sua parte. Inclusive, eu quero dar uma dica para os telespectadores que vão refazer as suas calçadas. Gente, não faz aquelas calçadas horríveis, uma da altura de 1 metro, a outra baixa, a outra média, a outra alta. Não faz isso, vai nivelando as calçadas para que a gente possa contemplar as pessoas que precisam, né, de calçadas planas para poder serem conduzidas de uma forma melhor com suas cadeiras de roda, tá certo? Então fica também essa dica aí. Mas olha aqui, ó, parece complicado imaginar que um remédio capaz de provocar determinados sintomas em uma pessoa sadia, pode, por exemplo, estimular seu organismo a combater uma doença que apresenta as mesmas manifestações. Mas este princípio de semelhantes é a base da homeopatia, criada há mais de 200 anos e que tem sido cada vez mais usada entre mães que querem tratar seus filhos sem usar medicamentos sem efeitos tóxicos. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a médica, pediatra e homeopata Renata Valença, ela que vai dar todas as dicas e não tenha dúvida que a gente vai descascar sim a doutora Renata Valença, tomando todas as informações possíveis, né? Agora, o que é a homeopatia? Bom dia, doutora Renata, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel, é uma honra estar no seu programa, alguns anos depois, não vou falar quantos anos, de você fazer meu cabelo para formatura. Então, estamos em casa de novo, graças a Deus. Mas a gente pode falar o tempo, não pode? Pode, por volta de 13 anos. Lá na Pretestato, no seu salão, quando começou, você fez meu cabelo e maquiagem para formatura. Eu fiquei esse tempo todo fora, morando no Rio, São Paulo e Curitiba, e volto 12 anos depois com uma bagagem, acho que boa, digamos assim. Muito considerável, né? Que bom. Voltando para casa para tratar os alagoanos agora. Que bom, que bom. E aí, com essa carinha ainda de menina, mas vocês já perceberam que são alguns anos, já está passando aí de uma década de experiência, né? Verdade. Mas continua muito jovem, muito bonita. Obrigada. Isso é muito bom. E aí eu fiquei feliz agora na sua expressão de que veio para tratar os alagoanos. Mas o que é a homeopatia? Fala um pouco para a gente. Isso, a homeopatia, ela é uma especialidade médica que há cerca de 200 anos foi descoberta pelo médico alemão Samuel Hahnemann, que estava desconfortável de tratar os pacientes sempre com os mesmos medicamentos e sempre tendo uma lista grande de efeitos colaterais. Ele tratava e não via resultado. Via que a criança voltava com infecção na garganta, que o adulto voltava com dor de cabeça, insatisfeito com a alopatia. E ele criou uma medicina baseada na cura pelo semelhante. Homeos, em grego, significa semelhante. Então, é tratar o indivíduo com um remédio semelhante ao que ele causa a doença. O que diferencia medicamento e veneno, por exemplo? A gente usa o medicamento em doses baixíssimas, muito baixas. O medicamento que, por exemplo, causaria a mesma doença. Por exemplo, se a criança é alérgica à barata. Certo. O que a gente faz? A gente retira a casca da barata, isso em farmácia homeopática, e usa as doses infinitesimais, são doses muito pequenas, para estimular o organismo saudável a produzir resistência contra essa barata. Que coisa interessante. E a criança ou adulto, porque pode ser usado em toda a população, ela fica aos poucos resistente e desenvolve a cura contra essa alergia. Entendeu? Agora, a diferença, por exemplo, de tratar homeopaticamente
Não sei se está certo o termo, está certo, né? A criança e o adulto, há diferença? Não há diferença. A diferença da homeopatia e da alopatia, o princípio fundamental é esse, que é a cura pelo semelhante e não a cura pelo contrário. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, você toma um analgésico, um contra a dor. Com homeopatia, não. Você vai tomar um medicamento com uma dose muito baixa de um medicamento que estimula a dor de cabeça. Gente. E isso vai fazer com que você não tenha dor de cabeça. Só que o interessante é que não é um remédio para a dor de cabeça, é um remédio para o seu organismo inteiro. A gente vai fazer o remédio para o Ariel, ou seja, a consulta homeopática é uma consulta diferenciada. A gente vai procurar saber o que você come, como você dorme, como é o seu comportamento no dia a dia, porque são características individuais que vão fazer a gente buscar o tratamento que vai agir contra a sua doença. Então, vai equilibrar a sua energia como um todo. E vai melhorar não só a sua dor de cabeça, por exemplo, se você tem um distúrbio do sono, a gente achando o medicamento correto, você vai passar a dormir melhor também. Entendeu? Doutora Renata, e qual é o percentual de chance aí de cura com a homeopatia? Existe esse percentual em estudo? Não existe ainda. O que existe é uma gama enorme de pacientes cada vez mais insatisfeitos com os tratamentos convencionais. Por exemplo, a criança que usa antibiótico para tratar infecção de garganta e que está no médico pediatra no pronto-socorro, todo mês tomando uma gama de antibiótico que vai cada vez sendo mais forte. Mais forte, isso vai fazendo o quê? Vai debilitando o seu organismo. Eu acho um absurdo. Vai deixando o seu organismo cada vez mais suscetível a outras infecções, entendeu? Então, se você for para um tratamento homeopático, a gente vai tentar fazer com que você não precise ou precise cada vez menos desses medicamentos, se a gente achar o seu medicamento correto. Interessante. Entendeu? E as mães, inclusive a população geral, não só as mães, estão cada vez mais cansados desses tratamentos com doses altíssimas de antibiótico, de corticoide, por exemplo, o mental na homeopatia é muito importante. Quem está com depressão, com distúrbio do sono, toma remédios muito fortes que durante o dia deixa você debilitado. Tem uma série de efeitos colaterais. Às vezes deixa você travado, andando que nem um robô. Certo. Às vezes altera seu apetite. Com homeopatia, não. A gente vai tentar achar um medicamento que haja no seu mental e que não vai ter esses efeitos colaterais que teria com a medicação alopática. E eu tenho aqui até essa pergunta para lhe fazer. Vocês, os médicos homeopáticos, eles questionam também a questão da psíquica, do emocional. Vocês conseguem avaliar muito importante. E fazer uma indicação nesse assunto, nesse caso? Muito importante. Por exemplo, como eu lhe falei, a gente trata o indivíduo por inteiro. Então, o que a gente vai buscar? Perguntas sobre o seu mental. Como é o seu comportamento no dia a dia? Como é que você dorme? Como é que você relaciona? É uma consulta, porque na verdade você vai para o médico, às vezes o médico prescreve uma receita e manda você para casa. Não quer saber da sua história de vida, E hoje está cada vez mais importante isso, mostrando que tudo influencia o seu comportamento e a sua doença. Se você está muito estressado, a sua imunidade vai baixar. E você vai ficar suscetível a uma série de infecções. Sim. Se você não dorme bem 2, 3 noites seguidas, na quarta noite você vai estar bem? Não vai. Você vai estar péssimo. Então, o remédio homeopático não age sozinho. Age se você estiver disposto também a ter uma qualidade de vida melhor. E a gente tem observado muito, cada vez mais, nesse mundo maluco, né? Essa correria do dia a dia, que ninguém tem tempo para nada. Existe, doutora Renata, uma reclamação. A gente que vive do outro lado, é muito importante que um médico pudesse ouvir alguns amigos, a população. O que as pessoas falam dos médicos ultimamente, né? Que são médicos com correria, médicos que muitos de uma forma... Eu não vou falar não, porque eu estou diante de uma médica, eu não vou falar não. Mas uma forma quase animal, com a cabeça baixa, nem olha para o paciente e já vai prescrevendo algum medicamento. Eu não estou exagerando, não. Eu não estou exagerando. E aí a gente percebe que a falta desse contato, desse vínculo médico-paciente, né, de absorver. Foi por isso que eu perguntei, vocês médicos homeopáticos, vocês normalmente também
tentam extrair desse paciente se é um problema emocional, né, psíquico, que vocês também possam... E há também um medicamento homeopático para essa área emocional? Como eu lhe falei, o remédio homeopata não é para doença. Ele é para o seu organismo. Então, o objetivo objetivo é equilibrar a sua energia vital. O que é isso? Uma planta tem uma energia vital. Você tem uma energia vital. Você tem uma energia que, se equilibrada no seu organismo inteiro, vai deixar você forte para combater qualquer tipo de doença. Então, se você dorme bem, se você come bem, se você pratica um esporte, se você tem um bom relacionamento com os colegas, lógico que todo mundo tem um estresse no dia a dia, todo mundo pega trânsito, mas vale a gente reclamar tanto disso no dia a dia? Vamos tentar extrair o melhor de tudo, né? Bem. E o que a gente faz? A gente não é, uma coisa muito importante é que não é uma medicação, não é um tratamento, por exemplo, se você tiver diabetes, você vai precisar da insulina. Não é um medicamento que eu vou dar para o paciente que vai tirar a insulina. Não vai, de jeito nenhum. Se você tem um câncer, você precisa tratar o câncer com remédios quimioterápicos que são altamente... tem uma série de efeitos colaterais. Você não vai tirar esses medicamentos. Agora, o que vai acontecer? Seu organismo vai estar mais forte e você vai ter cada vez menos efeitos colaterais da medicação que você está tomando. Entendeu? Por exemplo, se você toma um remédio para depressão, você vai equilibrar o seu mental e precisar cada vez menos dessas medicações. Isso, aí vem essa pergunta aí. Ao ponto, pode chegar a um determinado estágio que ela não vai precisar mais do medicamento. Pode, só que isso a gente age em uma equipe multidisciplinar. Vai agir a homeopatia junto com a outra especialidade. Eu não vou nunca tirar o remédio do colega que prescreveu. Mas junto o colega vai dizer, olha, você está melhorando. Vamos diminuir. Eu acho que você já respondeu a pergunta, mas qual é a origem do medicamento homeopático? Você deu exemplo de uma alergia a algum inseto, alguma coisa, você extrai do próprio inseto. Mas dá para falar um pouquinho mais da origem? O remédio homeopático, a gente tem cerca de 2.000 medicamentos homeopáticos e eles são derivados do reino animal, vegetal e mineral. Animal, vegetal e mineral, entendeu? Por exemplo, um exemplo do reino vegetal, cebola. Uma cebola, quando a gente corta a cebola, não dá aquela rinite? Não dá aquela vontade de chorar e sair aguinha pelo nariz? Sim. Isso é um dos princípios para o tratamento da rinite. Legal, você vai usar uma dose de cebola dinamizada, o que é isso? Uma dose muito pequena, que a gente vai aumentando aos poucos e você vai tendo cada vez menos rinite. É um exemplo do reino mineral. A barata do reino animal, por exemplo. É 100% natural, doutora. É 100% natural. Não tem efeito colateral nenhum. Se não tem efeito colateral, então não tem também contraindicação para absolutamente ninguém? Não tem contraindicação. O que tem você não pode também, por não ter contraindicação e não ter efeito colateral, se automedicar. Sim. Porque o remédio que vai ser para você, não vai ser para o seu vizinho. Então você, esse remédio me fez muito bem, sarou minha dor de cabeça. Não. Toma, vizinho, que vai adorar, você vai sarar, você vai dormir muito melhor. E a gente não é tem assim. essa mania, Pois é. Serve para o vizinho, serve para o tio, serve para o primo. São 200 milhões de médicos que o Brasil tem, 200 milhões de técnicos de futebol, todo mundo sabe tudo, né? Então não serve. Apesar de não ter efeito colateral e contraindicação, cada paciente tem a sua medicação. Até porque eu estava vendo ontem, numa pesquisa, que a consulta ela é muito individualizada mesmo. Isso, é uma consulta totalmente diferenciada. Por exemplo, a primeira consulta pode durar cerca de 1h30, às vezes até 2 horas. Sério? É interessante que eu não ia fazer essa pergunta, mas então uma consulta que um médico pode fazer em 5, 10 minutos, um convencional, 5, 10 minutos, a consulta homeopática ela vai... No mínimo 1 hora. Sério? Sério. Por quê? Eu preciso conhecer como funciona o seu organismo. Que interessante. Baseado no que eu acho que está alterado, por exemplo, você pode espirrar só quando você está na beira do mar. Tem criança e tem paciente que, não, quando eu passo na frente do mar, eu começo a espirrar. Isso é uma característica individual do seu organismo. Sim. Então, isso quem vai me dizer? Você vai chegar no meu consultório e dizer isso? Não.
Você vai me dizer no decorrer da consulta, eu fazendo inúmeras perguntas para você. A homeopatia, ela é reconhecida no Brasil? Ela é reconhecida no Brasil, em vários... também mundial? Ele é uma especialidade médica desde 1980 no Brasil. França, Alemanha, ela é também uma especialidade médica. Em alguns países, ela não é reconhecida por ser, digamos assim, tão diferente da medicina tradicional. Às vezes eu fico pensando também que há algum investimento por trás, então, para que a coisa não... Mas isso tem sido muito discutido. Por quê? A indústria farmacêutica é uma potência multinacional. Não tenha dúvida. E cada vez se cria mais remédios para depressão, para alergia, para infecções, as mais banais que sejam, mas cada vez criam remédios antibióticos de última geração. Qual é a indústria que vai querer que a homeopatia seja divulgada? Medicamentos naturais. Um medicamento natural que custa no máximo 30, 40 reais, no máximo um frasquinho que vai durar por muito tempo. Então esses medicamentos também são muito mais baratos do que os medicamentos convencionais? Também são muito mais baratos e são feitos em farmácias homeopáticas. Você não chega numa drogaria e diz eu quero tal remédio e vai pegar na hora. Você vai mandar manipular, eles vão preparar com todas as técnicas homeopáticas e vão lhe entregar ou no final do dia ou no outro dia. Doutora Renata, não precisa falar o valor da sua consulta, que eu sei que vocês médicos prezam muito por essa questão de não estar propagando valores. Mas, de um modo geral, no Brasil, quanto é que custa uma consulta homeopática, mais ou menos? Olha, isso é muito difícil de eu lhe dizer, essa pergunta. Por quê? A gente está em Alagoas. Colegas, professores meus no Rio, São Paulo e Curitiba, onde eu fiz minha formação, às vezes cobram até em dólar, pra você ter ideia, entendeu? Então, essa resposta eu vou ficar devendo. Alagoas também, você vai ficar me devendo também? Alagoas, não, a minha consulta, eu confesso que é um preço que todos podem pagar. Então tá bom. Tá bom? Então vocês percebem que eles não falam mesmo, mas eu respeito, porque eu pergunto mesmo os valores de outros entrevistados, mas eu sei que os médicos você está corretíssimo em perguntar, mas eu confesso que a minha é acessível. Ótimo, tá. Então, bom, me fala uma outra coisa muito importante que eu quero saber. Além da origem dos medicamentos homeopáticos, né? Qualquer médico ele pode trabalhar com a homeopatia ou ele precisa, como você falou também, estudar para essa especialidade? Não, é uma especialidade médica, ou seja, você é formado médico, você precisa de um diploma médico para você estudar e iniciar uma especialização em homeopatia. Então, você realmente precisa ser formado como médico antes. Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu tenho certeza que as mães em casa estão querendo fazer essa pergunta. A criança, por exemplo, que é intolerante à lactose, a glúten, também existe medicamento homeopático para atender a essas crianças? Existe. A princípio, o tratamento, como toda intolerância ou alergia, é retirar o medicamento que está causando essa alergia. E com o decorrer da idade, por exemplo, a intolerância à lactose é uma intolerância que com o decorrer da idade vai diminuindo. Então, a gente vai, com o decorrer da idade, reintroduzindo a lactose e a criança vai ficando bem, mas isso com a ajuda do medicamento homeopático também. Mas é possível também resolver esse problema, minimizar e no futuro resolver o problema. E no futuro resolver. E os efeitos que tem uma série de transtornos e uma série de efeitos ruins. O que eu acho legal da homeopatia, baseado no que eu estou aprendendo agora, ouvindo, né, da doutora Renata Valença, é que ela é muito legal, gente, porque eu não acredito muito naquela coisa muito do estralar do dedo. E a gente, já não sei se eu estou certo, mas a homeopatia, ela vai resolvendo o problema gradativamente. E vai preparando o seu organismo para aquele tipo de defesa. Correto, né? Corretíssimo. Por exemplo, hoje se fala tanto e se preza tanto a questão de você ter um corpo perfeito. Certo. Mas o que é realmente importante? É o seu hábito alimentar. Então, é comer bem, praticar exercício físico. Agora, lembrando que tudo isso é feito e é introduzido na criança, quando ela é bebê. Então, começa aí a introdução dos alimentos. Primeira coisa, alimentar as crianças nos seus primeiros 6 meses de vida, exclusivamente. Sem água, sem chá, sem nada, só leite do peito. Aí algumas mães falam,
Doutor, é muito ruim. A criança fica direto no meu peito, mas mãe, você tem 4 meses de licença maternidade, a maioria. Agora a lei aprovou e algumas empresas têm 6 meses. Certo. É de dedicação exclusiva, mãe, para o filho. Então é de corpo e alma. horas. É peito por 6 meses. Criança que mama no peito tem menos infecção respiratória, menos infecção de pele, menos problema de qualquer alergia e cresce e se desenvolve muito melhor do que qualquer criança normal. Isso tem um monte de estudos científicos que comprovam. Os benefícios futuros do aleitamento materno, até cognitivos. Criança que mama no peito pelos primeiros 6 meses se desenvolve muito melhor e vai muito melhor na escola do que a criança que não mama. Então, vamos lá. A vida começa, na verdade, intraútero, né? Como essa criança foi gerada, se essa criança foi desejada, como que essa mãe passou durante a gravidez, como que foi o comportamento dessa mãe com a família, ou a aceitação dessa criança pelo pai, pela família. Tudo isso influencia o comportamento futuro dessa criança. Essa criança vai nascer e já vai refletir tudo que ela absorveu de carga positiva ou negativa. Entendeu? Então, o tratamento homeopático também busca isso, busca questionar a gestação, o mental e o físico dessa gestação e o que isso pode ter influenciado a criança e tentar tratar a criança e o contexto familiar. Uma pergunta também um tanto difícil, não sei como é que a doutora Renata Valença vai me responder. O que uma mãe não deveria dar para um bebê, para um filho? Pode falar aí acima de 6 meses ou menos, enfim, principalmente acima de 6 meses de idade, o que uma mãe não deveria dar de absolutamente para os filhos? O principal mesmo é evitar o açúcar. Ah, é? O principal é evitar o açúcar. Por quê? Antes dos 2 anos de vida. Porque o hábito da criança vai ser desenvolvido pelo que a mãe oferece para essa criança. E pelo que a criança vê os pais comendo. Adianta o pai ter pizza e a mãe ter pizza em casa na janta todos os dias e você oferecer um prato de salada para sua filha na hora do jantar? É verdade. Sim, não adianta. Entendi. Né? Então, o hábito da família. O açúcar, doutora Renata, por que o açúcar? Evitar o açúcar? Porque o açúcar tem uma série. O açúcar por quê? Porque criança que ingere muito açúcar é uma criança obesa, é uma criança diabética no futuro, é uma criança cheia de cárie dentária no futuro também, se a higiene não for feita adequada. Entendeu? Uma criança que ingerindo muito açúcar, ela vai ter uma caloria muito fácil de queimar. E ela não vai ter o apetite cada vez menos reduzido e comer cada vez menos as outras coisas que fazem bem à saúde. Então, essa criança não vai se desenvolver, ganhar peso, crescer corretamente, igual qualquer criança normal. Muito interessante essa colocação. Entendeu? Bom, e o açúcar desculpa, não, pode interromper. Falar. E o açúcar está em tudo que é produto industrializado. Aqueles sucos de caixinha, aquilo é 75% açúcar. Então, às vezes, você diz, não, eu estou dando suco. É suco o quê? De caixinha? Espreme uma laranja, né? Bata um melão no liquidificador, né? Então, dê um suco de verdade, não dê um suco de caixinha. Deu suco de mentira para essa criança, né? Falar nisso, doutora Renata, primeiro que eu não esperava que... Eu achava que ela ia falar eu fico aqui imaginando, eu acho que a doutora Renata Valença nem conhece o que é refrigerante, acho que ela nem sabe o que é isso. Né? Para ela deve ser um veneno isso aí. Mas o refrigerante, ele é 90% açúcar. Não, gente. Então, ele é só açúcar. Doutora Renata, e um monte de conservante. Vai servir para quê? Nada. Se você for ver a quantidade, você já viu algumas colocações online que tem a quantidade de açúcar em cada porção das coisas? Já. Refrigerante é 90% só açúcar. Doutora Renata, eu nem esperava, eu jamais imaginei que a resposta seria não dê açúcar para a sua criança até os 2 anos de idade. Aí eu vi um comercial que dizia assim, quer dizer, você dá água para a sua planta. Isso. E eu não vou dizer o nome do refrigerante, por questão ética mesmo. Mas qualquer refrigerante está no... Qualquer refrigerante. Bom, muito bem, qualquer refrigerante. Você dá água para a sua planta e dá refrigerante para o seu filho. Né? Tem uma colocação, uma professora minha, doutora Ana, de lá de São Paulo, pediatra homeopata, maravilhosa, minha ídola. Ela tinha uma criança que só ia para o consultório dela, até os 2 anos ela não tomava água, só tomava refrigerante. E essa criança tinha o corpo coberto por alergias, todo vermelho, todo descascando. E os pais foram indignados, porque o que minha filha tem dessa doença gravíssima que nenhum outro médico resolveu?
porque deram todos os medicamentos da medicina convencional e nada resolveu. O que será que ela tem, doutora? Na descrição da alimentação da criança, só tomava refrigerante. Foi tirar o refrigerante a criança melhorou 100%. E ela, inclusive, fez um adendo com a criança, que a criança já tinha por volta dos 2, 3 anos. Pega uma plantinha e rega com refrigerante todos os dias por uma semana. E coloca água na outra plantinha por uma semana. A plantinha vai estar viva daqui a uma semana? Muito bem, gente, muito bom. Eu não tinha pensado também nessa analogia, nessa comparação aí. Mas é interessante, pega uma plantinha, todos os dias, bota refrigerante nela e a outra plantinha, bota água todos os dias e você vai ver o resultado daqui. Não precisa nem muito tempo, uma semana a bichinha vai estar morta, com certeza. Olha, eu conversei aqui com a doutora Renata Valença, ela que é médica homeopata, né? E a senhora atende aonde, doutora? Eu estou atendendo no The Square, um prédio, inclusive aqui da TV Mar, na Amélia Rosa, sala 825, não sei se eu posso divulgar o telefone da clínica, 3024-2024. É um centro de especialidades pediátricas, então, além da pediatria geral, homeopatia, tem outras especialidades pediátricas. Então, tem cirurgia pediátrica, alergia, pneumologia e reumatologia. Todos de médicos super conceituados. Também atende no Farol? Não, por enquanto só na Amélia Rosa mesmo. Isso, no The Square. Olha, eu quero agradecer a doutora Renata Valença, ela que continua muito jovem, bonita. Obrigada. E eu não tenho dúvida que muito competente. Obrigada. Vale a pena sim. Eu quero até mandar um recado para os filhos dos meus filhos, né? Pois é, para não comerem açúcar. Refrigerante nem se fala, né? Eu quero agradecer o seu carinho, agradecer a sua audiência, agradecer porque você permitiu que a doutora Renata Valença, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos. 11h30, meio-dia mais ou menos, você já pode ir lá no YouTube, já pode indicar o programa para o seu pessoal ir no YouTube e vai assistir toda a entrevista aí com a doutora Renata Valença, dando dicas para os seus bebês, para as suas crianças. Muito obrigado. Quem é que vai estar hoje, Fábio? É o Wilson Júnior mesmo? Hoje você vai estar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Veia do Povo. Obrigado e até amanhã. Aliás, o Wilson Júnior vai trazer todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.